Eu quero fazer alguns comentários neste vídeo sobre o Sport Recife, né? Que é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. É um gigante que tem 2 títulos nacionais, né, que vem sofrendo há muito tempo com dirigentes horríveis, assim como são horríveis os dirigentes de outros clubes do futebol pernambucano, assim como são horríveis também dirigentes de outros clubes do futebol do Nordeste e também do Brasil. O Sport vem sofrendo muito. E não é justo, né? Não é justo para a torcida do Sport tão fiel, tão apaixonada, né? Aqui tem um dos estádios mais agradáveis, né, para se ver futebol. Claramente tem questões no estádio, né? Mas quais estádios que não tem, né? Mas do ponto de vista mesmo raiz, é um dos melhores estádios que temos para o futebol, que é o estádio lá na ilha, né? O Sport não está conseguindo, né? Depois de sofrer tanto, né, gente? Depois de tanto sofrer na Série B, subir para a Série A e fazer esforços, né? Se você torce para o Sport, certamente que você talvez não concorde comigo quando eu falo que esforços foram feitos. Porque você está analisando muito por dentro. Você está muito mais acostumado que são as ações dos dirigentes do Sport em relação ao clube há muito tempo, né? Você sabe do tipo de contratação que se repete e tudo mais, né? Eu, olhando um pouco de fora, eu tenho uma desvantagem em relação a você. Você tem um conhecimento muito mais profundo do que acontece. Eu tenho, ao mesmo tempo, uma vantagem em relação a vocês, que é a objetividade de estar a olhar por fora, né? E nesse sentido, o meu olhar capta também coisas que acontecem em outros clubes, né? Por exemplo, quando alguém fala assim, o meu time vai cair, o time tá ali mal, na zona do rebaixamento, o torcedor, em tal situação, tende a olhar somente para o seu time, para a situação do time, a não ver nenhum tipo de saída no time e presume que o time vai cair. Esse torcedor, até mesmo em virtude do desespero, ele não tem um olhar para o que acontece no geral, para os outros, ele só olha para o seu time, ele só vê o que há de horroroso no seu time. Eu tenho essa capacidade também de analisar, de ver o que está de horroroso nos outros, né? E às vezes quando você acha que o seu time é o pior, eu digo para você, tem outros piores, né? E no final das contas, ao final de cada temporada do Brasileirão, há uma briga acirrada, né? Por parte de inúmeros incompetentes, né? Para ver quem é que vai ficar com a vaga à Série B do futebol brasileiro, né? O Sport se enquadra dentro dessas equipes que estão aí dentro da zona do rebaixamento e que não está jogando futebol assim tão vistoso, né? O Sport, contudo, gente, a despeito de todos os problemas, eu diria para você, fez esforços, tá? Para não estar nessa situação. Fez esforços, né? O Sport saiu da caixinha, foi buscar técnico estrangeiro, tá? Foi buscar um técnico que, a meu ver, era um técnico interessante, tá? Claramente que avaliar após o trabalho fica muito fácil, né? Mas em relação ao que o Pepa fizera previamente, podemos afirmar, né? Era sim um técnico interessante, tá? Não deu certo, mas era sim um técnico interessante para o Sport, tá? Bem, o que acontece agora, neste caso, é que depois de muito, né? Muito mesmo, né? Depois de muita tentativa, né? Não deu certo, né? O técnico foi embora, né? E o Daniel Paulista chegou para o local, né? Então o Daniel Paulista chegou, né? E começou a mudar um pouco esse time do Sport, né? Começou a mudar. Podemos alegar que as coisas continuam parecidas. Eu não acho. Eu acho que tem acertos aí nessa equipe, tá? Eu vejo acerto nessa equipe aí do Sport. Claramente que quando chega o técnico novo, não é de uma hora para outra que as coisas vão funcionar, tá? Vai demorar, porque a bagunça é muito grande, né? Enfim, mas eu vejo, sim, alguma reação aí no horizonte, tá? E nessa partida do Sport contra a equipe do Bahia, assim, a gente conseguiu ver, né, que o desespero, no fim das contas, aparece, né? Vimos também outras coisas, né? A gente viu uma equipe dando muito combate em campo. E quando os jogadores, numa situação dessa,
Não no final do campeonato, faltando poucas rodadas para acabar, tal, que o time sabe que é aquela luta em glória contra o rebaixamento, tal, muito antes disso, né? Quando a gente tem jogador dando o tipo de combate em campo que os jogadores de esporte estão dando, isso tem a ver com, sabe com o quê? Com confiança no técnico. É o momento em que os jogadores estão com o técnico e sabem que também precisam jogar para salvar a situação da equipe, para salvar a eles, jogadores, e para salvar ao técnico em quem eles confiam. Daí foi um acerto, portanto, a volta, né, a contratação do Daniel Paulista, né? Bom, e aí, o que está faltando a esse esporte? Quando ataca, gente, o desespero fica claro, né? Às vezes leva muita gente com um volume muito grande, deixando o meio de campo nem sempre sustentável, né? Então, há algumas brechas ali que são deixadas pelo lado do campo, há brechas que são deixadas também por dentro. Por quê? Dentre outras coisas, a gente vê, às vezes, lateral indo demais quando o outro também está indo. Ou a gente vê lateral indo quando você tem a projeção do volante, né? Ou você tem, né, a projeção dos meias e também com a projeção dos volantes, deixando ali um buraco por dentro. Então, é claro que o técnico está conversando com os atletas em relação a isso, né? E a prova disso é que após o intervalo na partida contra o Bahia, a gente viu um esporte voltando muito mais equilibrado. O técnico atual do esporte tem essa capacidade, né, essa qualidade de conversa de vestiário, né, com seus atletas, né? E ainda, independente da qualidade da conversa, a própria confiança do jogador em relação ao técnico também pode fazer com que o jogador compre mais, né, aquilo que o técnico está falando. Então, se o técnico simplesmente fala assim, vamos para cima e tomar cuidado, não é nada demais. Mas como o jogador compra essa ideia do técnico, é provável que ele volte para o jogo muito mais concentrado nessas duas funções, né? Atacar muito e tomar cuidado. O fato é que é positivo, né? A presença hoje do Daniel Paulista à frente do banco de reservas do Leão. E o time que, de certa forma, estava despersonalizado no primeiro tempo, volta com personalidade para o segundo. Corrigindo muitos erros. E o que mais me chamou a atenção, e eu fiquei muito feliz, foi o fato de que no segundo tempo contra o Bahia, o Sport conseguiu marcar e atacar numa intensidade muito diferente do primeiro. Havia organização no meio do desespero. E é aí que eu me diferencio de muitos de vocês, não falando necessariamente, não estou falando aqui que eu sou o cara que entende tudo, e vocês não. São posições que também são permeadas pelo distanciamento que temos em relação ao esporte neste momento, tá? Vocês podem não ver algum tipo de equilíbrio. Eu vi equilíbrio no desespero. E acho que isso aí é o principal sinal de que pode haver a recuperação. É danoso, é triste, é revoltante, né, lidar com a equipe do coração nessa situação. E o pior dano de todos, né, as emoções do torcedor, é quando, depois de tanta aflição, o torcedor perde a esperança. Então, é muito importante neste momento que você, torcedor e torcedor do esporte, não perca a esperança. Este vídeo também é para isso, tá? Para refletir com vocês aqui a necessidade de manter a esperança. Porque dentro de campo, os jogadores estão sinalizando que pode haver uma recuperação. Ela vai ser suficiente para a equipe se salvar? Não sei, mas essa recuperação, na minha opinião, já está em curso. Tá? É claro que quando a equipe chega no terço final, a gente percebe que o desespero também toma conta. Toma conta, o jogador finaliza de qualquer jeito. Isso não é aplicável de forma nenhuma ao Léo Pereira. É inaceitável que o Léo Pereira, recebendo a oportunidade que recebeu, né, podendo agora vestir a camisa do Leão, né, e recebendo uma grande oportunidade, né, de dar um reinício à sua carreira, jogador da base do Corinthians, muitos esperavam dele, fracassou em muitos casos, no CRB conseguiu aí apresentar uma certa recuperação, fracassou também no Grêmio. O Sport é uma grande chance para ele. O jogador tem a oportunidade de fazer aquele gol. Ele manda a bola pro inferno, né? É triste. Isso é inaceitável para um profissional de futebol. Aquele tipo de arremate, na condição em que a equipe está, é inaceitável aquele tipo de finalização. Inaceitável.
Mas também não é por causa dele apenas que a equipe não conseguiu vencer. Se o gol dele acontecesse, a equipe venceria. A equipe, contudo, não deixou de vencer somente por causa dele. Outras situações da partida também aconteceram, tá? Agora, o desespero de muitos outros também apareceu durante a partida e em outros momentos da partida. Gente, quando eu falo que o Sport acertou, tem acertos, o Sport cometeu erros, buscando alguns jogadores que para mim são inexpressivos, tá? Mas também o Sport buscou alguns jogadores que, vamos combinar, né? Johan era para entregar muito mais, né? Enfim, o próprio o Léo Pereira era para entregar um pouco mais, né? O Ramírez, né? Enfim, vamos dar tempo, tá? Vamos dar tempo ao tempo, porque algumas são muito boas contratações. A Têncio, houve esforços, né? E aí eu acho que tá faltando um pouco de sorte, mas tá sobrando desespero. Quando eu olhava para o Sport do Pepa, eu não via saída. Olhando agora para o Sport do Léo Pereira, Paulista, eu vejo algum tipo de saída, tá? Se nós olharmos para os últimos jogos, poxa vida, quanto o Santos, né? Foi desesperador o que aconteceu, a equipe abriu 2-0 contra o Peixe, né? 2-0. Na verdade, fez um gol logo no começo da partida, o que desmonta um pouco a estratégia do adversário, né? A equipe do Santos teve um jogador expulso nos acréscimos do primeiro tempo, né? O Thomas Zencon, volante, né? O Sport caminhava para uma vitória. E aí, gente, aos 24 do segundo tempo, recebe o gol do Bom Tempo, né? E faltando 2 minutos para acabar o jogo, quando a torcida estava saboreando a primeira vitória, veio o empate do Santos. Ali, numa partida que, na minha opinião, o Sport sobrou perto do Santos, jogou muita bola, não foi justo o resultado, tá? E ali foi um pouco fruto também do momento da equipe, né? Contra a equipe do Vitória, né, a equipe sai na frente com... não, sai na frente não, né? A equipe recebe o gol do Eric no começo do segundo tempo, né? Aos 9 minutos do segundo tempo, né? E aí a equipe do Sport consegue empatar, gente, no penúltimo minuto, né? Penúltimo minuto. Fruto do desespero, de não conseguir segurar o resultado naquele momento. Mas aí, ao mesmo tempo, o Vitória faz o gol nos acréscimos, acho que a 4 ou 5 minutos dos acréscimos, né? Ia encaminhando para uma derrota. Em outros momentos, perderia. Mas conseguiu também, nos acréscimos, já dos acréscimos, fazer o gol de empate. Isso foi muito positivo, tá? Ao mesmo tempo que seria muito mais positivo se não levasse o gol. Então, ter levado o gol, né, ao 4 ou 5 minutos dos acréscimos, né, o gol que seria a derrota, e empatar alguns minutos depois, ainda nos acréscimos, mostra claramente que a equipe ainda é muito desesperada dentro de campo, né, e que as circunstâncias estão atuando, né, ainda para a derrota ou para impedir a vitória do Leão. Agora, o fato de ter conseguido uma reação também mostra que as coisas estão mudando, né? Então, é importante que você não perca as esperanças no seu Leão, tá? Contra a equipe lá do Botafogo, lembra? Né? O Sport não merecia a derrota. Não merecia. O Botafogo, na minha opinião, acho até que se fosse para ter um vencedor, era o Sport, não o Botafogo. Então, fique calmo, tá? Nem tudo está perdido. E o mais importante agora para a equipe dentro de campo é que você continue apoiando, por certo, mas que você não perca a esperança. Porque se você perder a esperança, isso vai influenciar no seu apoio. E isso vai ser sentido dentro de campo, meus amigos e minhas amigas. O Sport merece muito mais, merece ficar na Série A pelo time que é. E eu estou na torcida para que isso aconteça, amigos e amigas. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Se for o caso, né, se você puder e desejar, envie um Pix para dar uma força aqui para o canal. Se você resolver fazer, vai encontrar aí no comentário fixado a chave do Pix. Aí você vai se deparar com o nome Andrea Chiavati. Não é minha namorada, não é minha esposa, é meu irmão e amigo italiano Andrea Chiavati, que paga as contas aqui do canal, por isso que a nossa conta está no nome dele. Tá bom, gente? Se você puder, envie um Pix. Se não for o caso, tá tudo muito bem, tá? É isso.